Descubra os segredos de ser um político corrupto no Brasil. Vale a pena? É uma pergunta provocadora. Serve de isca. Mas a resposta que vamos desenrolando aqui não é manual nem convite. É um retrato de como se chega lá, do que se perde no caminho e por que, no fim, não vale. Quando era estudante, ele acreditava que podia consertar algo. Havia cartazes nas portas do centro acadêmico, assembleias vencendo a madrugada e uma fé quase ingênua nas palavras transparência e serviço público. Chamava-se Rafael. Não importa tanto o nome, importa a trajetória. De ativista de bairro a vereador, de vereador a deputado, e dali, passo a passo, até o círculo onde se decide mais do que leis, onde se molda destino de gente comum. A princípio, foi só uma vitória apertada numa eleição municipal. Ele ganhou defendendo saneamento, escola pública e combate à clientelista. Entrou na Câmara Municipal acreditando que podia fazer diferença. E fez. Um combate a contratos suspeitos trouxe elogios. Jornal local fez matéria. Uma foto sua apertando a mão de moradores ganhou manchete. O novo rosto da política. Era quase uma redenção do cansaço que muita gente sente com a política. Se você quer acompanhar histórias que investigam poder e ética pública, inscreva-se agora. Fica comigo até o final para ver como essa história termina. Depois da aclamação vieram os recursos. Campanha custa dinheiro, ideias também. Um empresário local, com negócios ligados a obras e concessões, se aproximou. No começo falou de patrocínio para material de campanha, de apoio a projetos sociais que também beneficiariam a cidade. Tudo formal, tudo com recibo. A distinção entre o que é legal e o que é moral ficou borrada aos poucos. O primeiro voto que favoreceu uma flexibilização de regras foi apresentado como pragmatismo. Sem isso, não saem as obras que prometemos. Ele justificou. Ele racionalizou. Ele pensou. É por um bem maior. E assim foram surgindo pequenas permissões. A princípio foi só um voto. Depois virou hábito. Uma série de decisões técnicas começou a ser moldada por uma combinação de pressão, convites e, sobretudo, medo. Medo de perder apoio, medo de ver suas promessas a eleitores desmoronarem. Conselheiros começaram a sussurrar. Nada de radical. Faça um acordo. Isso é política. O vocabulário mudou. Negociação, estabilidade, realismo. A ética que outrora puxava sua decisão foi trocada pela conta fria do cálculo eleitoral. Com o tempo, o círculo de proteção se ampliou. Apareceram advogados bem colocados, assessores que filtravam o que chegava às suas mãos, e um operador que todos chamavam, sem explicar demais, de fixer. No Brasil, esse operador age fora das engrenagens oficiais. Atua nos trilhos da sombra. Primeiro uma ameaça, cartas anônimas, um áudio vazado como advertência. Depois, uma oferta. O fixer sabia onde pressionar. Em pesquisas, em cobertura de imprensa, em dossiês que poderiam ser usados para calar alguém que sondasse demais. Era uma solução suja que prometia rapidez. A ajuda que salvou sua campanha cobrou juros. Em troca de proteção, pediram favores discretos. Um voto, uma assinatura que adiantava um processo, um silêncio que valia mais que qualquer nota de imprensa. Ele não percebeu que, a cada troca, o espelho em que se via mudava. A escada que subia tinha degraus de barro. Cada vez que passava a mão pelo rosto no espelho de seu gabinete, encontrava um traço novo que não reconhecia. Só isso, pensava. Depois, eu conserto. Mas consertar exigia coragem e exposição. Custa algo que poderoso tem dificuldade de pagar. Renúncia ao próprio conforto. A mídia virou arma e campo de batalha. O operador contratava serviços para moldar narrativas, sugerir pautas, amplificar ataques, enterrar matérias. Não vamos contar o passo a passo de como se manipula uma redação. O que importa é o efeito. Uma jornalista investigativa começou a juntar peças. Chamava-se Ana. Ela não era apenas uma repórter de capa. Era uma pessoa com família.
com manhãs de pressa e noites de conferências, com filhos que a esperavam em casa. Trabalhava com documentos, fontes e noites de café. Seu trabalho desnudava conexões e trazia nomes para a luz. Quando Ana começou a encontrar o fio que ligava doações, decisões e beneficiários, algo mudou no gabinete de Rafael. Surgiram reuniões apressadas, ligações cortadas, uma necessidade crescente de controlar danos. O operador ofereceu então uma saída radical, uma campanha para neutralizar Ana. Não vamos descrever técnicas. Basta dizer que a proposta prometia destruir a credibilidade dela, de modo que poucos se dariam ao trabalho de checar. Para quem vinha justificando tudo por pragmatismo político, aquilo parecia uma solução definitiva. Uma limpeza rápida que protegeria o projeto político, o legado que ele vinha construindo com tanto sacrifício. A ajuda que salvou sua campanha cobrou juros. O operador dizia que poderia encerrar tudo. E Rafael sentiu alívio. Pela primeira vez em muito tempo, a tentação foi quase irresistível. Se ela parar, ninguém mais escava, pensou. Eu posso continuar fazendo o que fiz até agora, só que melhor, mais seguro. Logo depois veio a náusea. Uma imagem povoou sua mente. Ana deixando o prédio do jornal, a cara endurecida, recursos cortados, a carreira arruinada. A política que ele dizia amar transformaria então a vida de uma mulher inteira em pó. Aquilo pesou. A racionalização encontrou resistência inédita. Seus conselheiros empurravam. É um preço que se paga. Você não é responsável pela vida dela. Ele começou a sentir o que começara a ser corroído havia anos. Culpa. Não uma culpa teórica, mas uma presença física. Ela o acordava à noite. O nome dela vinha nos pensamentos como um eco incômodo. Ana. Em momentos de silêncio, seu eu antigo, o ativista que tremia nas praças, sussurrava: Isso não é você. Quando a escolha final veio, mais do que a estratégia estava em jogo. O fixer insistiu em um plano grande, uma operação que não deixaria apenas marcas na reputação, mas que cruzaria limites morais profundos. Era muito além de silenciar uma jornalista. Era um ato que, uma vez cometido, apagaria a possibilidade de retorno. Algumas portas se fecham para sempre, disse um assessor num tom seco. Ele pensou em todo o caminho até ali. Cada voto, cada cheque com recibo, cada conversa em corredor. Pensou nas mãos de sua mãe, que haviam costurado as primeiras bandeiras do movimento. Pensou nos rostos dos que o elegeram. E por um momento, claro, assustado, sentiu medo. Medo de perder tudo. Mas também sentiu algo mais. A noção de que o medo não podia mais ser o autor de suas decisões. Ele disse não. Não naquele tom heróico das novelas. Não foi um discurso público. Foi um não sussurrado numa sala fechada, com alguém do outro lado da mesa sem entender. O operador ficou furioso. Os conselheiros trocaram olhares. Alguns se afastaram. Outros começaram a agir por conta própria. A sensação de controle que ele acreditava ter era uma ilusão. O sistema criado para protegê-lo já não estava sob seu comando. Quando a verdade veio à superfície, veio com força. Ana publicou as primeiras peças com documentos, e outros veículos, incapazes de ignorar, seguiram a investigação. Reportagem por reportagem, as conexões ficaram claras. A Polícia Federal abriu inquérito. O Ministério Público Federal apresentou indícios suficientes para aprofundar a apuração. Pesquisas de intenção de voto começaram a despencar. A imagem nas estradas de quem antes era visto como um salvador virou ruína. Ele perdeu a eleição seguinte com diferença considerável. Não foi apenas derrota política. Foi recusa pública. A queda trouxe consequências reais. Cássinos de confiança se fecharam. Amigos mudaram de lado. A família suportou o peso da vergonha e do assédio. A imprensa, que antes o aplaudia, agora cobria o desenrolar da investigação com olhos clínicos. A Justiça Eleitoral pediu explicações sobre doações. O Ministério Público pediu cooperação para mapear operações. Ele poderia resistir. Poderia tentar esconder mais.
Poderia tentar transferir culpa para outros. Em muitos casos, políticos optam por isso. As narrativas de negação existem e funcionam quando há cumplicidade e silêncio. Mas ele escolheu outro caminho. Colaborar com a justiça não significa impunidade. Significa enfrentar as consequências. Rafael passou a contar o que sabia. Entregou documentos, explicou como decisões foram tomadas e nomeou pessoas, não em vingança, mas para esclarecer fatos e permitir que o sistema atuasse. A colaboração acelerou investigações contra figuras que, de outro modo, permaneceriam nas sombras. Custou-lhe processos, multas, afastamento político e anos de reabilitação da vida pública, se ela alguma vez puder acontecer. A cooperação também trouxe reparação parcial às vítimas. Ana teve seu trabalho reconhecido, recebeu pedidos de desculpa públicos de algumas redações que haviam ignorado sinais, e houve tentativas de reverter medidas administrativas que a haviam prejudicado. Mas nada disso devolve os meses perdidos, as noites de medo, as oportunidades que se foram. Para Rafael, o custo pessoal foi enorme. Família desgastada, amizades rompidas, sono perdido, vergonha constante. Ele reaprendeu a viver com a ideia de que algumas decisões não têm retorno fácil. No balanço final, a pergunta do título é respondida pela experiência concreta. Vale a pena ser um político corrupto no Brasil? A resposta que a história nos dá é clara e dolorosa. Para o indivíduo, os ganhos imediatos, acesso a recursos, segurança eleitoral temporária, sensação de invencibilidade, são efêmeros. O preço é a erosão do eu, relações pessoais, liberdade e, por fim, a dignidade. Para a democracia, a corrosão é ainda mais profunda. Confiança pública entra em colapso, instituições são desacreditadas e a cidadania perde a crença de que a política pode ser instrumento de bem comum. Há lições políticas e morais nesta trajetória. Primeiro, a corrupção raramente é um salto, é uma escada. Degrau por degrau, pequenas transgressões pavimentam o caminho para transgressões maiores. Segundo, redes de proteção, advogados, operadores, jornalistas amedrontados, são parte do mecanismo que mantém o sistema funcionando. Desmontá-las exige transparência e instituições vibrantes. Terceiro, a mídia e a investigação são essenciais. Sem profissionais como Ana, muitos esquemas jamais viriam à luz. E quarto, ainda existe espaço para reparação, embora seja caro e nunca completo. Colaboração com a justiça apareceu aqui como uma saída que, paradoxalmente, preserva a possibilidade de remissão e evita que o mal se espalhe mais. Não se trata de acreditar que a punição resolve tudo. Trata-se de entender que a ética não é uma estratégia. É um modo de vida que governa as escolhas, antes que elas se tornem crimes. A política legítima exige limites claros, prestação de contas, controle social, instituições com autonomia para investigar e punir. E exige, acima de tudo, cultura cívica, onde cidadãos cobram e participam ativamente. Para quem escuta essa história como alerta, há dois caminhos de ação práticos e saudáveis. Exigir transparência, fiscalizar doações e decisões públicas, e fortalecer a voz de quem investiga. Informar-se em fontes confiáveis, apoiar instituições que promovem integridade pública, e não naturalizar o comportamento que acha, só mais um, são formas de resistência. A política não pode ser reduzida a atalho para interesses privados. É uma esfera de convivência coletiva que precisa ser cuidada por todos. No fim, o drama de Rafael responde à nossa pergunta provocadora. Não vale a pena. Os segredos que a narrativa expõe não são manuais de sucesso. São mecanismos que explicam como a corrupção se instala e por que ela cobra um preço que nenhum poder compensa. O que resta, ao término dessa história, é a convicção de que a saída não é o cinismo, nem a negação, mas a responsabilidade de indivíduos, partidos, instituições e da sociedade civil. Se você achou importante entender esses mecanismos e acredita que a política não pode ser atalho para poder, compartilhe este vídeo.
Procure fontes confiáveis, apoie transparência e participe. Porque no jogo da política, a única vitória duradoura é a que preserva a integridade da vida pública e a sua própria.